Quando a gente tem, por exemplo, uma dor lombar, a gente pode ter, por exemplo, uma dor lombar. Estou dando 2 exemplos, são diversos, né? Por exemplo, a gente pode ter uma dor lombar por assimetria dos membros inferiores, ou seja, a pessoa pode ter uma perna mais curta que a outra, e isso pode ou não causar uma dor lombar, porque em algumas pessoas elas vão estar adaptadas a isso e não vai causar dor lombar, em outras pessoas ela não vai estar adaptada a isso e pode causar uma dor lombar. E aí a questão da fisioterapia é exatamente ajudar a pessoa a se adaptar a essa diferença de membros, não necessariamente ela ser obrigada a usar uma palmilha para ajustar o tamanho dos membros. E, por outro lado, uma outra pessoa pode ter dor lombar por uma rigidez na região de cima da coluna, aqui, da parte dorsal da coluna, que também pode gerar o mesmo sintoma por uma sobrecarga, porque se uma parte do corpo não está mexendo, ou seja, se a parte de cima da coluna não mexe, provavelmente vai sobrecarregar alguma outra parte da coluna que vai ter que compensar essa parte de movimentação. Então, são 2 motivos completamente diferentes para gerar a mesma dor. É um pouco parecido com o que o Rafa falou dentro da acupuntura. E aí tem uma outra questão que eu queria trazer para a gente discutir dentro desses vieses que a gente tem que lidar todos os nossos dias, avaliando artigos científicos, avaliando o conhecimento que chega para a gente pelas mídias também. A mídia tem um viés também muito contaminado, porque por um lado eles querem noticiar a verdade, mas por outros eles querem vender a notícia também, porque é o negócio deles. Então às vezes eles fazem títulos super chamativos que não condizem com o conteúdo que eles estão trazendo para as pessoas. Se você lê a fundo, e pouca gente vai a fundo na matéria, lê a matéria com uma concentração suficiente para entender o que está realmente querendo passar naquele conteúdo. E a gente tem uma terceira questão ainda que é super importante, que é o paradigma histórico daquele momento. É um pouco do que o Foucault traz dentro do pensamento dele, e tem outros vários autores, se você olhar na história dos pensadores, dos filósofos, muitos questionam a ciência por esse mesmo motivo. A nossa forma de pensar é muito contaminada pelos paradigmas momentâneos. O que é o paradigma? São coisas que influenciam a forma como a gente pensa e que a gente nem percebe. Ou seja, em algum momento, eu vou dar um exemplo mais superficial disso, óbvio, mas em algum momento, quem tem 40 e poucos anos já ouviu que comer ovo pode aumentar o seu colesterol. E isso os médicos replicavam, as pessoas falavam assim, de forma muito constante em todos os meios, nas mídias, na área médica. E o que aconteceu com o tempo é que as pesquisas foram mostrando resultados diferentes com o tempo do que se pensava, e a gente começou a perceber que diversos tipos de gordura que a gente comia não aumentavam o colesterol. Não era esse o problema específico. Diversos alimentos, inclusive o ovo que a gente comia, não aumentavam o colesterol. E aí mudou, né? Foi um paradigma que foi mudando com o tempo nos últimos 20, 30 anos, né? Assim como várias outras coisas, né? Então aí eu já entro com uma segunda pergunta para você, Cassiano. Qual foi o conhecimento que mudou para você de quando você começou a estudar? Alguma coisa que você acreditava muito naquela época, que se tinha como uma verdade absoluta, e que hoje a gente tem um entendimento totalmente contrário daquilo? Bom, escolher só uma é difícil, porque acho que devo ter tido umas 50, né? Eu vou até pôr uma frase aí. O René Descartes falou uma coisa uma vez que eu achei muito interessante num livro, assim, fala: a verdade é feita no momento e muda com o tempo, né? Então, putz, pra mim é muito... Bom, eu tive... Um dos carros-chefes para eu entrar no esporte de elite como preparador físico foi o trabalho de força. Em 2004, 2003, não era muito convencional que as equipes de futebol tivessem esse desempenho. Eu conheci o Renato Loutufo, que era fisiologista do Corinthians, que, puxa, foi como um pai profissional para mim, assim, de dar muita entrada de trabalho. E ele me apresentou para a equipe do Corinthians e eu comecei a trabalhar lá. E naquele momento eu tinha claro que o trabalho de força organizado era
assim, um parâmetro fundamental para prevenção de lesão. E isso é algo que eu já mudei, porque não é bem o trabalho de força, mas são as manifestações da força em certa organização. E naquele momento eu tinha, não, só o fato do atleta aumentar o nível de força é suficiente. Outra coisa que é super comum na ciência, que eu assim, já tenho nível de inaceitação para isso, que o salto vertical é referência de potência. Estúpido como sound, né, o que eu vou falar agora, porque óbvio, potência, força versus velocidade, mas é uma tarefa de coordenação também, então tem um pouco de aprendizagem na tarefa. Então mensurar o desenvolvimento de potência de um atleta baseado em uma atividade isolada, acho complicado. E último, que isso antigamente eu pensava muito mais no desenvolvimento cardiorrespiratório do atleta fora da arena que ele já exerce, né, isso. E hoje em dia eu quase que falo que zero necessidade para um atleta bem condicionado de fazer qualquer tipo de trabalho cardiorrespiratório, porque ele já está fazendo, né, durante a sua própria prática com uma demanda mecânica bastante alta. E com um movimento mais parecido com o que ele realmente necessita desenvolver, né? Não. Acho que eu tive um paradigma também desse de uma grande mudança. Foi logo que eu me formei, né, na fisioterapia, e eu lembro que um dos últimos estágios que eu passei foi ortopedia. E aí se aprendia a fazer reabilitação, né? Vamos reabilitar o paciente. E eu achava interessante porque a reabilitação de ombro era focada em você fortalecer os músculos, né, do manguito rotador. Esse aqui é a rotação externa, né, porque estabiliza. Pensando em biomecânica fazia sentido. E aí era interessante. E aí eu fui para atuar, né? Fui atuando, atendendo. E aí eu olhava assim, e aí começou a me chamar a atenção. Eu falava assim, se eu tô fazendo isso, por que o paciente não melhora? E dali eu comecei a ter a quebra de paradigma. Eu falei, não, peraí, não é possível, né? Tem coisas além disso, né? Na época, hoje eu uso muito, né? Entendo muito mais da questão e de mexer lá no inconsciente, mas para a época eu comecei a perceber e falei assim, não é possível que não é um ombro, né? A gente não pode olhar um ombro, a gente tem que olhar. E aí foi interessante porque ali você fala, nossa, mas peraí, olha esse peitoral, olha isso aqui, tá totalmente travado. E aí você começa a olhar e fala, mas olha essa posição de cabeça, olha esse pé aqui. E aí você quebra aquela coisa do reabilita assim, e você fala, nossa, olha o mundo onde eu tô. E aí muda, e o tratamento muda ali assim, né? Na hora, porque aí, na hora que você usa a base de biomecânica, fisiologia, você fala, peraí, deixa eu usar o que eu aprendi. E começa a mudar completamente a reabilitação e o atendimento, né? Então, para mim, esse foi um grande paradigma, assim, de mudança e de conceito. Que aí eu percebi que era uma prática que se vinha ensinando e não mudava. Eu diria até, Rafa, indo um pouco além do que você falou, que eu acho que foi uma grande transformação para nós dois, e eu vejo que o Cassiano também teve essa transformação, e eu vejo muitos profissionais, até hoje com as mídias sociais você consegue ver a mudança da linha de trabalho dos profissionais. E muitos desses profissionais, você vê que no início começam falando muito de biomecânica e com o tempo eles vão mudando para falar também sobre a influência do comportamento, o quanto as emoções influenciam na dor, o quanto o comportamento, né, socialmente falando, influenciam na dor. Isso foi o que levou a gente a montar esse canal Cura pelo Hábito, todo esse conceito do Cura pelo Hábito. Levou a gente a estudar a psicossomática para entender que no final muita gente não entende o que é a psicossomática em si, mas a psicossomática não é só pensar o quanto as emoções influenciam o corpo, mas também o comportamento de forma geral, como você senta, como você se movimenta, os seus hábitos diários. Por isso que a gente trouxe até esse canal com esse conceito do cura pelo hábito. E quando a gente fala de hábito, a gente não está falando só de hábitos como fumar, porque a pessoa também associa muito com fumar, alimentação, né? Mas é o esporte que você faz, especificamente como você faz a sua movimentação do dia a dia, porque se você
Se você repete muito o seu padrão de movimentação, seu corpo fica mais rígido. Se você varia mais a sua movimentação, os tipos de movimento que você faz pela sua semana, a chance de você ficar com o corpo rígido e sentir dor vai diminuindo com o tempo.